Olá, minhas irmãs e meus irmãos, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, que sai todos os domingos aqui no canal Na Luz do Espiritismo. Uma alegria ter você aqui, obrigado pela sua companhia. Peço ajuda a vocês que possam curtir, comentar também, e no chat deixar o coraçãozinho. Tudo isso ajuda que o vídeo atinja mais pessoas, o YouTube possa entregar este conteúdo a mais pessoas e que este conteúdo possa atingir os corações amigos. Se você está chegando hoje aqui no Evangelho no Lar ou neste canal, se inscreva, e também tem outros conteúdos aqui sobre espiritualidade. Agradeço o carinho de todos vocês. Hoje é dia 9 de novembro do ano de 2025. Vamos juntos nessa proposta, neste Evangelho no Lar, acalmando um pouquinho o nosso corpo físico, sentando de maneira confortável, para que possamos receber este conteúdo, para que possamos também absorver o conteúdo aqui estudado e trabalhado. Os ensinamentos do nosso mestre amigo Jesus. E que neste momento ele possa autorizar o início do Evangelho no Lar. Deus, Pai amado de infinita bondade, mestre amigo Jesus, espiritualidade amiga e superior, neste momento juntos, eu e a egrégora da família na luz do Espiritismo, que possamos, no mesmo pensamento, juntos, reunidos, vibrarmos amor para o planeta e também para a nossa casa, que possamos estar abertos para receber os conhecimentos, interpretá-los e executá-los no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Abençoa, Senhor, o nosso domingo, finalzinho do nosso domingo e o início dessa semana. Que possamos ser útil naquilo que nos propomos a ser. Que possamos a cada dia aprender a amar mais e nos aproximarmos de Deus. Obrigado pela oportunidade, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus, vamos iniciando o nosso Evangelho no Lar desse dia de novembro. Regiões sofrendo aí com os abalos da chuva, os desastres naturais. Vamos vibrando para essas famílias que perderam imóveis, algumas que também estão em sofrimento psíquico. Vamos dedicar o Evangelho a esses irmãos que estão passando agora por essa prova dura. Quem conseguir, tiver condições, também puder ajudar financeiramente, mas aquilo que eu sempre falo, quem não puder ajudar financeiramente por algum motivo ou outro, vamos vibrar, orar por eles, para que eles possam passar por este momento com muitas vibrações, muitas irradiações e não esquecerem de Deus. Nós estamos trabalhando aqui no Evangelho no Lar a espiritualidade no cotidiano, mais especificamente, a nossa paz interior. Nós já estamos chegando aí na finalização desse processo, mas ainda há alguns temas a trabalhar. E hoje, pessoal, nós vamos trabalhar sobre o tema solidão. Evita isolar-se, mas nunca tema a solidão. Vamos trabalhar isso na perspectiva espírita, entendendo quais os processos da solidão e por que nós devemos evitar a solidão em alguns momentos, mas em outros ela é extremamente necessária. E para isso eu vou buscar ajuda aqui no Livro dos Espíritos para nós entendermos, e depois nós vamos trazer também o conceito aí do Evangelho do Cristo. A mensagem do livro Minutos de Sabedoria de Torres Pastorino vai nos dizer, de número 165, o homem não pode viver isolado. Lembre-se de que cada companheiro de jornada é um amigo, que o ajuda e a quem você precisa também ajudar. A cooperação existe entre todas as coisas criadas. Procure você também cooperar com tudo e com todos, em benefício da própria terra, que o acolhe bondosamente, permitindo a sua evolução. Ajude sempre e jamais desanime, lembrando aqui uma mensagem muito importante sobre o contato com o outro, e nos dias atuais está cada vez mais difícil esse contato com o outro por o uso indevido das redes sociais.
Às vezes acreditamos aí que a afetividade está apenas condicionada a mensagens online. É claro que facilitou muito a vida quando a gente tem um parente, um amigo que mora longe ou fora e a gente consegue se comunicar, enviar uma mensagem, fazer uma videochamada, também facilita aí para outras questões. É óbvio, aqui a gente não vai desvalidar esse processo de ajuda da internet de um modo em geral, mas nós estamos negligenciando este contato pessoal com pessoas próximas a nós e muito por uma questão de evitação. Então, nós, enquanto espíritas, sabendo que somos espíritos em evolução, sabemos que ninguém está no nosso caminho evolutivo por acaso, nós precisamos ficar atentos a essa questão. O contato com o outro nos ajuda no processo evolutivo. As amizades também, os laços de amizades são extremamente importantes e é importante, vou ressaltar isso várias vezes, nós cativarmos e mantermos as nossas amizades, porque nesses laços espirituais um vai ajudando o outro e se fortalecendo. Lembre e grave muito isso, não existe evolução sem o contato com a sociedade no primeiro momento. Vai até chegar a algum ponto que nós vamos ter um processo de isolamento, mas no nível evolutivo que nós estamos, nós precisamos da sociedade para nos frear em alguns momentos, para nos alertar em outros, e a sociedade vai condicionando alguns modos operantes através da espiritualidade superior para nos ajudar também na evolução, seja através das leis, das regras, algumas coisas que ainda nós não nos condicionamos espiritualmente. As regras, as leis acabam nos ajudando a refletir. Nós podemos pensar, por exemplo, como a questão dos animais, por exemplo, da proteção aos animais. Muitos já têm a consciência, o processo condicionado de que um animal é um ser consciente, que merece todo o nosso amor, afeto, respeito, que se você não gosta, não quer ter dentro de casa, mas você pode respeitar, ajudar instituições, outras pessoas ainda não vai ter este preparo, este aprofundamento, e aí precisa que as leis venham e falem, olha, o animal é um ser vivo, não maltrate, não bata, não precisa matar, etc. Então nós vamos observando que em alguns momentos as pessoas necessitam desses condicionamentos das leis e a sociedade, é claro, que vai nos ajudar. Assim também como quando nós adoecemos, nós precisamos ali que tenha o hospital, os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, nós precisamos que todo o funcionamento ali do hospital esteja preparado para nós. Então nós temos que torcer que cada vez mais tenham bons profissionais na área da saúde, na área da educação, na área social como um todo. E progredindo e melhorando a sociedade e ajudando que ela melhore, cada vez ficará mais fácil o nosso processo evolutivo. Imagine então, se pudermos contar com a saúde de forma muito ampla, a gente vai conseguir ficar também um pouco mais no corpo e trabalhar mais a nossa perspectiva espiritual, a nossa evolução, porque não estamos aqui na Terra apenas de passagem ou férias. E aí, falando sobre a necessidade da vida social, nós temos lá no capítulo Lei de Sociedade, que é uma lei divina, no Livro dos Espíritos. Vamos ouvir atentamente o que Kardec fala sobre essa lei através das perguntas. Quem não conhece o Livro dos Espíritos, foram perguntas que Kardec fez aos espíritos e trouxe as respostas para nós. Capítulo 7 do Livro dos Espíritos, item 6, pergunta 766. A vida social está na natureza? Os espíritos respondem, certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, conviver com o outro é uma lei de Deus. William, isso significa que eu vou ter que colocar todas as pessoas dentro da minha casa, que eu vou ter que conviver todos os dias? Não. Tenhamos o bom senso, mas a vida em si vai nos empurrar para viver em sociedade em algum momento.
Em algum momento você vai precisar ter relações sociais, ir ao mercado, ir ao hospital, ir a uma clínica, consultar. Você vai precisar ir a um local, resolver questões burocráticas de documento. Você vai precisar levar o seu filho à escola. Você vai precisar participar de algumas atividades. Então, a própria sociedade nos obriga a estar em contato com a sociedade. E é nesse momento, nessa relação, que a gente vai aprendendo muito sobre o outro e sobre nós mesmos. Porque aquilo que o outro faz e nos ressoa de forma a nos fazer refletir pode nos ajudar. Ou vai te ajudar naquele processo de entender que você não quer ser como aquela pessoa, ou vai te ajudar num processo de melhoria, porque às vezes nós convivemos também com pessoas mais evoluídas do que nós, e essas pessoas nos ensinam no trato com o outro ser humano, no trato com a natureza, com os animais, no modo como essa pessoa é, como essa pessoa aprendeu e evoluiu. Grandes exemplos nós já tivemos na Terra. Imagina quem ou as pessoas que conviveram ali com Chico Xavier e com outros nomes expoentes da espiritualidade superior. Lembramos sempre que Jesus também escolheu seus amigos ali para repercutir a sua palavra, a sua mensagem, depois que ele partisse aqui deste plano material. E Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier, vai nos dizer que Cristo chamava os discípulos como bons amigos, aqueles que estavam ali. Essas pessoas em convivência com o espírito superior, mas nem sempre é o espírito superior que vai nos ajudar a evoluir. Às vezes, o espírito também em dificuldade vai nos ajudar a ter várias interpretações da vida. Por isso que é tão importante. E aí, na 767, Kardec pergunta aos espíritos assim: o isolamento absoluto é contrário à lei da natureza? Sim, pois os homens buscam instintivamente a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. Não acontece isso aqui na Terra ainda de fato, mas é lei do progresso, que a gente vá a cada dia um ajudando o outro. É lei também de caridade, lei de solidariedade que a gente aprende no Espiritismo. E muitas pessoas falam assim: não, eu quero viver isolado deste mundo. Apesar de não conseguir 100%, mas muitos se forçam, né? Ficam trancados dentro de casa. E isso também pode ser até um sintoma de adoecimento psíquico. Hoje a psiquiatria, a neurologia, a psicologia já, através de pesquisas, observa que a pessoa num processo depressivo ou a depressão maior pode tendenciar a se isolar. Então fique atento quando esse isolamento é demais. Lembrando sempre, a gente não tem que temer a solidão. Mas quando ela é muito ampla, a gente tem que ficar atento. O que está acontecendo comigo? Por que eu estou evitando o contato do outro? Muitas pessoas, por exemplo, podem desenvolver a síndrome do pânico, aquela que dá o medo, a necessidade, a angústia de ficar ali no mesmo local, porque se sair vai ter uma grande crise de ansiedade que se assemelha muito, para alguns aparece, né, que a pessoa está quase ali desencarnando. Então é nesse momento que nós temos que ficar atentos, se é um adoecimento psíquico, se é um processo de uma obsessão. Então busque ajuda nesses momentos, busque ajuda, busque ajuda psiquiátrica, psicológica, espiritual. Lembrem-se sempre do tripé. Força-se, em alguns momentos a pessoa vai necessitar ali de uma medicação para dar uma melhorada e depois sim conseguir sair, se movimentar. E na minha experiência, enquanto psicólogo, no consultório, eu observo quando o paciente consegue sair, se movimentar, participar de grupos que sejam religiosos, de caridade, atividades. Hoje em dia tem tantos, né? As mulheres que se unem para caminhar, para correr, outras que se unem para fazer trabalho voluntário. Essa união, esse contato social acaba gerando o que a ciência já descobriu hoje como uma dopamina, serotonina, a conversa, o espaço terapêutico da fala, que não ocorre somente dentro de uma sessão de terapia, mas também no contato social. Isso tudo nos ajuda a ter bons pensamentos. Na 768, Kardec pergunta: ao buscar a sociedade, o homem obedece tão somente a um sentimento pessoal, ou haverá nesse sentimento um objetivo providencial de ordem mais geral? E aí os espíritos respondem: o homem deve progredir, sozinho isto não lhe é possível.
por não dispor de todas as faculdades, falta-lhe o contato com outros homens no isolamento, ele se embrutece e definha. Olha que interessante. Nenhum homem dispõe de faculdades completas. Mediante a união social, eles se completam mutuamente para se assegurarem o seu bem-estar e progredirem. É por isso que, precisando um dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não isolados. Olha, isso aqui é muito importante. Nós vivemos aí numa sociedade, como eu disse, pelo contato direto com as redes sociais, temos evitado esse contato. É claro que sempre com bom senso, tá, pessoal? Lembrando que a evolução, ela é sim individual através das nossas escolhas, mas ainda no planeta ela é também coletiva. Nós precisamos que o planeta evolui junto no sentido de sociedade. Por isso que a gente fala tanto, né? Vamos espalhar a mensagem do Cristo, vamos espalhar sobre o amor, vamos ajudar uns aos outros. O que é a caridade? Quando eu falo muito aqui da caridade moral, muito além da caridade material, não que ela não seja válida, igual agora que nós estamos passando por esse processo de várias cidades que sofreu com a chuva, de percas materiais, muitas pessoas perderam praticamente tudo ou boa parte das suas casas. Nesse momento, obviamente, em outros, a gente vai precisar da caridade material, né? De doar colchões, móveis, às vezes até uma quantia em dinheiro. Ok, mas além disso tudo, a caridade moral é a que fica, é a que reside no nosso espírito e vai perpetuar na eternidade. Então a caridade moral, que a nossa querida irmã Rosália vai nos dizer lá no Evangelho segundo o Espiritismo, esse espírito que nos trouxe um belíssimo texto, a caridade moral, aquela que vai residir em nós, ou seja, quando você ensina o outro o processo de evolução, quando você ouve sem julgar, quando você deixa que o outro fala, para que ele aprenda, quando você é humilde, quando você ensina o que Jesus nos ensinou, ali é uma caridade moral. Por isso que é tão importante, enquanto espíritas, nós também irmos para o trabalho de caridade moral, muito além do material. Por isso que em muitos momentos, em alguns centros espíritas, quando tem a distribuição, por exemplo, do alimento, quando tem a ajuda social, em muitos momentos nós levamos também a mensagem do Cristo ou de outros espíritos, para fazer também a caridade dupla. Mas, ainda que você não leve uma mensagem do Cristo, enquanto você estiver fazendo a caridade material, só o ato, a essência também vai ajudar o outro. Então, lembrando que nós vamos ter aí estes dois processos. E aí Kardec pergunta, por exemplo, sobre a vida de isolamento e o voto de silêncio, que muitas religiões podem impor para algumas pessoas. E ele pergunta isso aos espíritos. Na 769, concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza. Mas, como todos os gostos também estão na natureza, por que o gosto do isolamento absoluto seria condenável se nele o homem encontra satisfação? Olha que interessante essa pergunta. Muitas pessoas, então, dando uma pausa aí, pode falar assim, mas eu gosto do isolamento. E aí os espíritos respondem, isso é uma satisfação egoísta. Também há homens que encontram satisfação na embriaguez, ou seja, na bebida alcoólica. Há provas disso? Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. Olha que forte, hein? Vou repetir. Se condena a não ser útil a ninguém. Então nós estamos aqui para ser útil à nossa família, aos amigos, à sociedade. É claro que não em 100% do tempo, porém, nós que somos espíritas, e eu estou falando muito aqui sobre espiritualidade no cotidiano, nós sabemos até sobre a questão de vivenciar a espiritualidade em cada momento da nossa vida, né? Como eu falo muito aqui no trânsito, no mercado, quando a gente vai num banco resolver um problema burocrático, em qualquer situação, você não deixa de ser cristão espírita na rua, na sua vida social. Muito pelo contrário, é aí que nós vamos provar a nossa verdadeira essência espiritual. E aí eles continuam aqui na 770. O que se deve pensar dos homens que vivem em absoluta reclusão para fugir do contato pernicioso do mundo? E aí os espíritos respondem, é duplo egoísmo. Ou seja, aquela pessoa que se isola totalmente. Ah, William, mas a pessoa que se isola e está lá estudando, está lá ouvindo palestras, de alguma forma está fazendo caridade, doando para uma instituição,
Ela também não está evoluindo em algum processo? Sim, mas não 100%. Por quê? A evolução também é aprender a sermos útil e caridoso com o outro, porque isso vai fazer parte da nossa evolução moral. Quando chegarmos no plano espiritual, nós vamos colaborar com outros espíritos, com outros planetas, enfim. Então, nós nascemos para uma lei de caridade. A 770A. Mas não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, já que um homem se impõe dolorosa privação? E aí Kardec pergunta, mas e se isso for uma expiação do espírito? E aí os espíritos respondem, a melhor expiação consiste em se fazer maior soma de bem do que mal. Olha só, ainda que a vida te coloque no momento de isolamento, William, eu não consigo casar, eu não consigo ter família, tudo que eu tentei fazer nesse sentido deu errado. Eu acho que a minha expiação nessa encarnação é ficar sozinho. Ainda assim, nós podemos quebrar um pouco disso e ir ajudar o outro. O outro vai se tornar a nossa família. O Chico Xavier falava disso. Eu não casei, mas eu estou em ativo aproveitamento da minha família espiritual. Então eu vou repetir. A melhor expiação consiste em se fazer maior soma de bem do que mal. Evitando o mal, o homem cai em outro, pois esquece-se de além de amor e caridade. Aqui resume tudo, pessoal. Olha que forte e profundo. Quanto mais isolado nós ficamos, nós esquecemos a lei de amor e de caridade. Então, ainda que nessa encarnação você venha com uma expiação de ficar mais sozinho por alguma questão do passado, uma não valorização, observe-se, ainda hoje que você esteja deitado numa cama, ainda que você esteja no adoecimento, podemos fazer a lei de amor e caridade, lembrando que ela é mental, ela é psíquica. Podemos orar por alguém, por um agrupamento de família. Como eu falei, eu não consigo ajudar tal pessoa porque eu ainda não tenho recursos financeiros, mas você pode mandar boas vibrações, ou você pode divulgar nas suas redes sociais. Eu falo tanto isso aqui, né? Quantos de nós às vezes não temos aí uma moeda para ajudar o outro, mas nós temos a rede social que é uma ferramenta importante, podemos compartilhar, podemos orar por essa pessoa. Não há desculpa para não fazer a caridade, principalmente hoje em dia. Mas quantos de nós utilizamos essas ferramentas para compartilhar tantas outras coisas e esquecemos do essencial, que é a caridade, a benevolência, a divulgação para o bem? Na 771, Kardec pergunta, o que pensar dos que fogem do mundo para se devotarem ao amparo aos infelizes? Então tem aquelas pessoas também que se excluem do mundo e vão viver numa instituição. Vamos ver o que os espíritos respondem. Esses se elevam ao se rebaixarem, têm o duplo mérito de se colocarem acima dos prazeres materiais e de fazerem um bem pelo cumprimento da lei de trabalho. E aí, nesse caso, é aquelas pessoas que estão dentro de uma instituição, mas ainda assim, aqui eu vou acrescentar, o que os espíritos respondem, essa pessoa não fugiu totalmente da sociedade. Que aquela pessoa que vai lá para fazer um trabalho, ela está em contato com o outro, que seja com a equipe da instituição, os familiares que vão lá visitar, ou o trabalho propriamente com os pacientes, ou com aquele núcleo que a pessoa está trabalhando. Então, a pessoa está em contato aí. Tem um livro, Memórias de do Padre Germano, maravilhoso esse livro. E o Padre Germano, na época, ele era muito perseguido ali pela Igreja Católica. E a Igreja Católica manda ele para um vilarejo pequenininho, na época devia ter 1.000, 2.000 habitantes, para isolar ele da sociedade. E ele fez um trabalho tão belo ali, que esse trabalho não só chegou às 2.000 pessoas da comunidade, como chega até hoje através dos livros que ele psicografou. Porque o Padre Germano, ele não deixou se isolar-se ali. Ele estava isolado fisicamente, por ordens na época da Igreja Católica. Mas ele fez um trabalho tão grande de expansão de consciência ali naquele vilarejo, que chegou a outras pessoas, e várias pessoas faziam caravanas para irem até lá visitar o Padre Germano. Isso acontece muito, Chico Xavier reencarnou em Pedro Leopoldo, depois foi para Uberaba, cidades, entre aspas, pequenas, não eram grandes centros como São Paulo, Rio e outras grandes capitais. Mas a influência do Chico, e lembrando, pessoal, numa época que não havia internet, a influência positiva do Chico foi tão grande que as pessoas saíam de suas cidades e iam até lá. O que é isso? O Chico nunca estava isolado, O centro espírita dele era pequenininho, não cabia 200 pessoas. As pessoas ficavam ali para o lado de fora para ouvir algum conhecimento. Umas, é claro, estavam com o interesse propriamente em receber uma carta psicografada. Recebiam a carta, mas além da carta, o que Chico falava? Meu irmão, não pegue essa carta e guarde dentro de uma gaveta.
A carta veio para te provar que existe vida além da vida. Pegue ela e vá trabalhar no bem. Quantas pessoas chegavam, Chico, eu quero ajudar então o seu centro. Não, vá lá, ajude uma instituição da sua cidade. Vá lá e trabalha, não precisa ser só com dinheiro. A carta psicografada não é só para confortar o pai, a mãe, o tio que perdeu um sobrinho, o pai e a mãe que perdeu um filho, a avó que perdeu um neto. Não, ela é para nos provar que os nossos entes queridos estão do outro lado, vivos, trabalhando, seguindo o seu progresso espiritual. E que se Deus permitiu que naquele momento essa pessoa mudasse de plano vibracional, que nós possamos continuar aqui. Tem um grande exemplo da nossa querida irmã que, ao receber a carta, o filho desencarna porque caiu da bicicleta, e ela vai lá até o Chico, ele fala, vá, divulgue essa mensagem. E ela escreveu vários livros e até hoje faz palestras falando sobre o luto, sobre a espiritualidade. Ela soube usar aquela ferramenta, aquele fermento que o Chico deu e fez diversos pães e espalhou pela sociedade. Ainda sente saudade dos filhos, dos filhos, tá? Porque ela perdeu mais de um. Perdeu entre aspas, né? Mas colocou as suas forças no trabalho ao próximo. E na 771A, continuando, Kardec pergunta aos espíritos, e os que buscam o retiro à tranquilidade, que certos trabalhos reclamam? E aí os espíritos respondem, esse não é um retiro, na verdade é o retiro do egoísta. Eles não se isolam da sociedade, já que em algum momento pode trabalhar por ela. Então, ou seja, isso vai depender muito da intenção que a pessoa está fazendo, porque tem muitos retiros de isolamento que a comunidade é servida por essas pessoas, como há em alguns momentos, alguns locais que nós temos monges budistas em que eles descem à sociedade, fazem ajuda, distribuem alimentos, recebem a sociedade, passam conhecimentos de meditação. Então aqui, pessoal, há uma diferença de um isolamento daquela pessoa que vai viver lá no alto de uma montanha, que não quer ter contato com ninguém, que não quer trabalhar para ajudar a sociedade, e de outros que ainda em reclusão conseguem ajudar e atingir a sociedade de alguma maneira. Seja no trabalho de caridade, seja na produção de livros, etc. Ou conteúdos, né? E aí, continuando aqui. Que pensar é a última, tá, pessoal? Da nossa reflexão aqui da solidão. O que pensar do voto de silêncio prescrito por algumas seitas desde a mais remota antiguidade? Os espíritos respondem, perguntai antes a vós mesmos se a palavra é uma faculdade natural e porque Deus a concedeu ao homem. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que lhes ortogou. Entretanto, o silêncio é útil em alguns momentos, pois no silêncio você se recolhe, teu espírito se torna mais livre e pode entrar em comunicação conosco. Mas o voto de silêncio absoluto é uma tolice. Sem dúvida estão bem intencionados os que consideram essas privações voluntárias como atos de virtude. Engana-se, no entanto, porque não compreendem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. E aqui, para a gente explicar, né? É claro que em alguns momentos o voto de silêncio ele pode te ajudar durante alguma semana. Eu vou fazer o voto de silêncio uma semana. Eu vou ficar comigo mesmo durante uma semana. Se a pessoa conseguiu durante um dia, ótimo. É como se fosse um jejum mental. Agora, durante uma vida inteira, Deus nos deu a fala para usar a favor do bem. Então, em alguns momentos, a meditação do silêncio é boa. Tem muitas pessoas que hoje em dia fazem o retiro, que ficam 3 dias sem falar, reclusas em si mesmo, depois escrevem as suas experiências, ótimo. De alguma forma, elas estão ajudando a sociedade. Outras pegam esse voto para uma vida inteira. E é aí que os espíritos falam, para quê? Se a fala é um atributo, uma ferramenta. É isso que eu estou fazendo aqui agora, né? Utilizando a fala para levar alguma reflexão até vocês. Quando a gente está ali no Evangelho no Lar, que a gente comunica, uma coisa é fazer o mau uso. A gente sabe das vibrações das palavras e aqui no canal tá cheio de vídeo falando sobre isso. Eu sempre falo da importância da comunicação, das vibrações que a gente coloca nas palavras e entre outras. Porém, temos que aprender a usar o verbo, não condenar o uso do verbo. Tudo que o Espiritismo nos chama é ao bom senso. O que nós estamos falando e o que nós estamos emitindo com a palavra. E aí a gente finaliza o tema porque o tema central do nosso Evangelho é a busca da paz interior
E é o que eu falei aqui, evita o isolamento, mas não teme a solidão. Aquele que não teme a solidão, quando a espiritualidade te chama também aos momentos de solidão, é também de aprendizado. Então, às vezes, é um processo que nós vamos passar um período sozinhos. Nós não estamos nos relacionando com ninguém, ou mudamos para algum país e estamos por um processo de isolamento, ok. Nesse momento, Deus ou a espiritualidade superior quer que eu passe por esse momento de solidão. E ainda assim não estaremos totalmente sozinhos, porque vamos estar envoltos da sociedade. Aproveite esse momento para o aprendizado. Deus concedeu que você fique alguns meses, algumas semanas. Aproveite para entrar dentro de você e buscar conhecimento. E quando estiver em sociedade, lembre sempre da espiritualidade no cotidiano. Eu espero que tenha ficado muito claro este conteúdo para todos nós. Lembrando que quem quiser aprofundar mais nesse tema, a gente tem outros aí vídeos falando sobre essa questão. Hoje em dia fala-se muito de aproveitar o momento da solidão para o aprendizado. Mas lembrando, eu reitero, não é possível 100% nós estarmos isolados. Senão, nós não vamos cumprir o nosso propósito aqui na encarnação, que é ajudar o próximo e também evoluir moralmente. A sociedade nos ajuda em vários momentos. Ainda que pareça que a sociedade esteja neste momento, como está em alguns pontos, bagunçada, mas até isso vai nos ensinar algumas coisas. Vamos então para nosso momento de meditação final, momento que a gente eleva um pouquinho os nossos pensamentos, oramos a Deus, recebemos o nosso passe, colocamos a nossa água para fluidificar aí para nossa família, os nossos animaizinhos de estimação. Vamos separar nossas garrafas ou o nosso copo. Em intenção do bem, nós vamos vibrando. E hoje nós vamos receber o passe na nossa cabine de passe. Tem um tempão que nós não vamos lá, a gente está sempre indo aí para as colônias. Mas hoje nós vamos para essa cabine que é preparada pela espiritualidade. Sentamos confortavelmente nessas cadeiras. Sentimos o ambiente mudar, esse ambiente está mais tranquilo, mais leve, no sentido espiritual, porque nós vamos nos preparar também para condensar este conteúdo, para poder utilizá-lo no nosso dia a dia e também expandir este conhecimento aos nossos amigos, familiares, colegas de trabalho. Nesse momento, nos colocamos à disposição da espiritualidade. Que as boas energias possam se fazer presentes e os benfeitores entram com um olhar carinhoso e amoroso, possam fazer a limpeza do nosso perispírito, nos ajudando, elevando os nossos pensamentos. E vamos sentindo a energia circular o nosso corpo, trazendo Jesus no pensamento. Sentimos-nos mais leves e é momento agora de dividir, de fazer a caridade moral, aonde quer que você esteja. Possamos dividir a energia como nós estamos dedicando o Evangelho a essas famílias de diversas cidades do Sul, aqui de Minas também, que perderam muitas coisas além deles e além do nosso planeta. Se vier alguém no seu pensamento que esteja passando por um momento difícil, adoecimento, ou uma pessoa recém-desencarnado, que essa pessoa possa receber também as vibrações deste Evangelho no lar. Nos atentamos à respiração, respiramos profundamente. É momento de meditação. Nesses momentos também nós recebemos muitas intuições do plano espiritual superior. Obrigado, Deus, por este momento. Agradeçamos a Deus, façamos os nossos pedidos. Agradeçamos também aos espíritos amigos que vêm nos ajudar neste momento do passe. Obrigado, Deus, por este importante tema que hoje chegou até nós. Evitar o isolamento, mas não temer a solidão. Quando ela chegar, que possamos aprender com ela. Que possamos expandir, viver em sociedade com muita caridade e muito amor.
Obrigado, Deus, pelo planeta que nos empresta temporariamente para estarmos reencarnados. Obrigado pela família, pelo corpo físico. Obrigado por sermos quem somos. Obrigado por este momento de aprendizado. E muito obrigado pela semana que encerra e para a nova que vai chegar. Que possamos também ter mais aprendizados e mais oportunidades no caminho do bem. Muito obrigado. Obrigado, Jesus, por este momento tão importante para nós. E agora, com muito amor, com muito carinho, pedimos autorização para encerrarmos este processo vibracional, este Evangelho no Lar. Que assim seja. Graças a Deus, vamos voltando lentamente, agradecendo a Deus pela oportunidade, respirando profundamente, agradecendo a espiritualidade amiga e superior. Obrigado, Deus. Vamos voltando. Quero agradecer a vocês que chegaram até aqui, que possam ajudar, mais uma vez agradecendo, pedindo a vocês que possam curtir, deixar o comentário, deixa aí a cidade, o estado, o país que você ouve esse evangelho. Eu vou mandar um abraço aqui para vocês. Deixa o comentário também no chat. Alberto Mazola, um grande abraço. Ele está em Gameleira, na Bahia. Um abraço, meu amigo. Marlene Sodré, um abraço, amiga. Leopoldina, Minas Gerais. Márcia Ferreira, Deus abençoe. Sandra Bertani, um abraço. Edson Domingos, dos Estados Unidos, um abraço. Maria Solange, um abraço. Beth Ferreira Gomes, um abraço. Dani Marques, Barroso, em Minas Gerais. Um abraço. Branca Ramos, São Paulo, capital. Luciene Francisca, um abraço. Gislene Assunção. Lenice Pessotto, de São Paulo, também capital. Conceição Cobucci, de Santos Dumont, em Minas Gerais. Um abraço. Dil Oliveira, de Niterói, no Rio. Conceição Costa, da cidade do Porto, em Portugal. Miriam Nova, do Rio de Janeiro. Maria Cristante, de Praia Grande, em São Paulo. Ieda Alcântara, de Manaus, do Amazonas. Edilane Cabreira. Daucler, um abraço, abraço cósmicos. Lara Brito, um abraço. Teresópolis, Rio. Fatinha Viana, Deus abençoe. Rosimeire, um abraço. Norma Oliveira, do Rio de Janeiro, capital. Um abraço, amiga. Creucide, acho que é isso, um abraço. Povoado de Santana, Paramirim, Bahia. Um abraço, pessoal. Ana Paula, de Cuiabá, no Mato Grosso. Graça Lira, de João Pessoa, na Paraíba. Silvana Ribeiro Dornelles, de Itaqui, no Rio Grande do Sul. Um abraço. Iva Araújo, de Guarulhos, em São Paulo. Maria Isabel. Cássio, um abraço, Cássio. Shirley Alexandrina, da cidade de Ocidental, em Goiás. Um abraço. De Brejão, em Pernambuco. A Marinês da Silva. Arthur Câmara, um abraço. Antônio Lopes Júnior, Salvador, na Bahia, um abraço. Caruaru, Pernambuco, Sandra Leonel, um abraço, amiga. Tony Carlos, acho que é isso, de Santa Catarina, um grande abraço. Célia Borges, São Paulo. Zuleide Russo, grande abraço. Maria Alice Cerqueira Silva, um abraço. Ângela Loures também. Aline Silva, de Portugal, um abraço. Janete Trindade. Fernando Antônio, de Várzea Paulista. Silvia Bastos. Boa noite, um abraço. De Maceió, Alagoas. Leonardo, um abraço. Deus abençoe. Rogério Souza, um abraço também. Herculano, de Macajuba, na Bahia. Um abraço. Abraço, amigo. Deus abençoe. Miller Borges também, um abraço. Rosa Maria, um abraço. Margarida Senra, de Juiz de Fora, Minas, um abraço, querida. Tiago de Oliveira, da Alemanha, um abraço, amigo, Deus abençoe. Mônica Araújo Santos, ela está falando que o vídeo tinha algum tempo que não aparecia. Pessoal, ativa o sininho do canal, quem não é inscrito se inscreva,
porque às vezes acontece isso mesmo. Por isso que eu peço vocês para comentar, para ajudar, né, chegar mais pessoas. Também quem gosta do conteúdo é só vir ao canal. Todo domingo tem evangelho, a gente também está deixando aí na publicação. Ricardo Bermudes da Alemanha, um abraço. Mônica Araújo dos Santos da Bahia. De Uberlândia, Minas Gerais, a Dalva Elisa. Muito bom, pessoal, bastante comentários. O Cássio é de Belo Horizonte, Minas. Um abraço. Pessoal, a gente vai terminando por aqui. Um grande abraço, que Deus abençoe a semana de vocês. Até o próximo domingo, se Deus quiser.